Nessa próxima eleição, o Rio Grande do Sul vai eleger 2 senadores. Por isso que cada chapa pode apresentar 2 nomes. Não significa que votando em um tenha que se votar em outro, mas cada chapa pode lançar 2 candidatos para atrair exatamente o segundo voto, não deixar que o segundo voto escape. Essa é a estratégia e nada impede que os 2 da mesma chapa sejam eleitos. E é sempre, no Senado, uma eleição se elege 2 e em outra se elege 1, porque cada estado tem 3 senadores e uma data de 8 anos. Isso. Não, o curioso é que nas eleições em que há 2 vagas para o Senado, em geral, as coalizões, as coligações, elas colocam um candidato forte, robusto, para competir, para vencer, para disputar o voto, e outro de menor expressão, para figurar, né, para que um não canibalize o outro. Não, então vai botar aqui o nosso candidato que nós queremos eleger e o outro para pegar a rabeira dos votos ali, para que um não tire voto do outro, a gente não fique sem nenhum. Dessa vez, o fator Eduardo Leite é tão importante nessa eleição e há um temor tão grande que tanto os partidos de direita quanto os de esquerda estão colocando os 2 candidatos, que é para... daqui a pouco a gente concentra o voto num candidato só e o segundo voto vai para o Leite, aí entra o Leite e entra um candidato da direita, entendeu? E o nosso candidato da esquerda não entra. Ou então entra o Leite e entra um da esquerda e o nosso da direita não entra. Então o partido... A coalizão em torno de Luciano Huck foi a primeira a lançar a chapa, já para firmar a posição, para colocar o bloco na rua, para aparecer bem nas pesquisas com o Sanderson e com o Van Hatten, Marcel Van Hatten, e muita gente disse, não, mas já queimou os espaços, né? Não tem a vaga, a gente sempre deixa uma vaga para negociar, todos os partidos sempre deixam uma vaga para negociar, mas era justamente para isso. Pode até negociar, não quer dizer que não vá ter uma troca. Difícil que tenha, mas fica ali a margem pequena para uma troca de candidato. Mas a ideia é essa, é manter as 2 candidaturas robustas para evitar que um voto derive para um candidato contrário, sobretudo de centro, se for o Leite, que é muito magnetizante, né? Foi o primeiro a se reeleger governador, enfim, tem toda essa penetração, ele foge à polarização. Então, vou votar na esquerda, mas vou fazer um voto ao centro. Não vou ser tão radical, vou votar num candidato centro. Vou votar à direita, mas não é tanto assim, vou votar no centro. E na esquerda aconteceu a mesma coisa, com o Pimenta e com a Manuela Dávila. Tem que ver como é que o Gabriel vai vir agora, né? Porque ele não tem nenhum dos nomes por enquanto. Ontem teve um fato, no sábado, né, no Congresso do MDB, teve um fato novo, que foi o ex-governador Germano Rigotto se colocando como uma opção. Ele que já foi candidato ao Senado em 2010, não se elegeu, está se colocando como opção para disputar na chapa do governo. Ele disse, olha, não vou ser empecilho caso surja aí uma aliança que precise ceder a vaga. Não é o caso, não vou brigar para ser, mas se colocando à disposição, que é um nome bem ou mal conhecido das pessoas, né? Já foi governador do estado. E tem o Rigotto, se eu não me engano, eu fui pesquisar aqui, depois vou pegar a informação, eu acho que ele foi um dos prejudicados por essa lógica de... Total. Não consegue o segundo voto. Né? Na eleição de 2006? 2010. Ele perdeu para Paulo Paim e Ana Amélia Lemos naquela ocasião. Inclusive, Paulo Paim deixa de concorrer a mais um mandato em benefício de Paulo Pimenta e Manuela Dávila. Em 2010, só para voltar, em 2010 ele foi vítima dessa situação para o Senado e em 2006 para o governo, porque ele era candidato à reeleição e aí nós tínhamos Ieda Cruzes e Olívio Dutra, né? Isso. E aí, vou votar no Olívio para não deixar... Aí, o eleitor era... votou no Olívio para não deixar a Ieda, o Rigotto entrar, né? E acabou a Ieda entrando, tirou o Rigotto. E ao contrário aconteceu a mesma coisa também. Vou votar no Rigotto para a Ieda não entrar e acabou entrando o Olívio. E no fim ele não conseguiu ir para o segundo turno. O segundo turno foi disputado entre Olívio e Ieda Cruz. O que aconteceu naquela eleição foi de que muitas pessoas, olhando para as pesquisas, olha, o Rigotto já está garantido no segundo turno. Exatamente. Então vamos votar na Ieda para que se garanta que vá um governador do centro, assim, do centro para a direita e que o PT não tenha chance. Acabou que o PT fez os votos que tradicionalmente faz, né, conseguiu passar para o segundo turno. E quem não passou foi o Rigotto, porque muitos dos votos dele migraram para Ieda Cruz naquela eleição. E aí, no segundo turno, por uma questão de afinidade ideológica, Ieda ganhou a eleição com o apoio do PMDB. Eu queria voltar na costura da esquerda, que
tem o Pimenta e a Manuela, 2 candidatos super fortes, e isso deixa o Paulo Paim, que nos últimos dias tinha, né, ensaiado uma possibilidade de voltar a ser candidato. Né? Paulo Paim já tinha dito há algum tempo para o partido que não seria mais candidato, que encerraria sua vida pública. Só que, de um tempo para cá, ele começou a repensar essa decisão. Diz, olha, talvez eu dispute, muitas pessoas, enfim, ligadas a ele, dizendo, olha, o senhor tem que continuar, movimentos sociais e tal. E ele, daqui a pouco, se colocou como uma opção. E isso complicou um pouco os planos do PT, porque Paulo Pimenta já estava se organizando para ser candidato. Isso, na prática, fazia com que muitos aliados dele, que são, por exemplo, deputados estaduais, se planejassem concorrer a deputado federal para justamente ocupar essa base eleitoral. Só que quando o Paim disse, olha, talvez eu concorra, isso meio que paralisou, assim, o partido, olha, vamos organizar e tal. Aí se fez várias reuniões e tal, e no final o Paim foi convencido, né, e enfim, abriu mão em favor de Paulo Pimenta. Existe, inclusive, Fábio, uma ideia, uma articulação para que ele possivelmente seja ministro da Igualdade Racial, caso o Aniele Franco deixe o cargo para disputar a eleição. Isso não está confirmado ainda, mas é uma possibilidade para que seja aí o último cargo ocupado por ele, né, na vida pública, caso depois ele não venha concorrer de novo, como ministro da Igualdade Racial. Isso foi mais uma articulação feita pelo deputado Paulo Pimenta, né, com interesse de ficar com a vaga candidato ao Senado, tentou colocar ele como uma alternativa para o Ministério a partir de abril do ano que vem. Mas o senador Paulo Paim, não faltaram apelos a ele, né? E ele foi postergando essa decisão. As pessoas, olha, vai ser uma campanha dura, o senhor já está, né, com 75 anos, há 24 no Senado. E ele foi, então, quem sabe, semana que vem eu decido. E de semana em semana ele foi criando uma tensão interna muito grande no PT em função dessa indefinição, até que na antevéspera do encontro acabou cedendo aos apelos ali, mas há um entendimento, inclusive no PT Nacional, de que o presidente Edinho Silva disse, nós vamos cuidar dele, né? Que ele não vai ficar descoberto nesse pós-mandato aí que se encerra no final do ano que vem. Perfeito. Eu queria te ouvir também um pouco, Fábio, sobre a definição da Manuela Dávila pelo PSOL. Né? Ela, desde o ano passado, sem partido, desde que saiu do PCdoB, e fez a opção por concorrer pelo PSOL. Como que ela chega nessa campanha? Isso foi até uma surpresa, o retorno dela, essa vida eleitoral, assim, ela, enfim, sempre esteve muito ativa politicamente, partidariamente, mas ela tinha dito, acho que em 2014, né, que não queria mais Brasília, né? Estava cansada, vinha para cá para ter a filha, enfim, e teve um mandato de deputado estadual, aí depois teve a eleição nacional e passou a se dedicar, desde 2020, quando perdeu a eleição municipal, as atividades de uma ONG que ela conduz, enfim, a Vila Acadêmica, fez mestrado, agora está fazendo doutorado, e voltou com muita... Você vê que ela está muito empolgada, muito entusiasmada, assim. Mas havia essa incerteza, né, essa dúvida qual seria o rumo partidário que ela ia ter. O PCdoB é muito pequeno, né, e muito dependente do PT, né, inclusive pela federação, teve que se unir numa federação com o PT em função com o risco de ser extinto. E no PT, acredito que o PT tem muitas lideranças, né, e muitas correntes, e também tem fila, né, o PT meio que organiza critérios de antiguidade, de preponderância eleitoral, que não falta a Manuela, sempre foi muito bem votada em todos os cargos que disputou, mas no PSOL ela chega já com outro tamanho, né? Embora o PSOL seja um partido que tem feito muitas cadeiras aqui no Rio Grande do Sul, na prefeitura, na Câmara de Porto Alegre, tem 4 vereadores, se não me engano, né? E na Câmara... 5. 5. Ficou maior que o PT, né? Ficou maior mesmo tamanho. Na Assembleia tem 2 deputados, vem crescendo muito. Não, perdão, é maior que o PT... Não, acho que são 5 vereadores do PT e 5 do PSOL, salvo engano meu, mas é isso. E é o partido que conquistou a juventude de esquerda, né? Você vai nos movimentos do PT, que é o principal partido de esquerda no Rio Grande do Sul, é todo mundo grisalho, não tem mais aquela gurizada que se via nos eventos de antigamente. Essa juventude está toda no PSOL. Então, eu acho... E a Manuela, desde que ela se elegeu vereadora aqui em Porto Alegre, ela representa muito, né? Essa juventude, esse ânimo, esse frescor juvenil, né? Então, eu acho que foi onde ela se encontrou, assim, pela capacidade
de já chegar com uma liderança muito respeitada, né? Com a capacidade de realmente liderar as discussões, coisa que talvez no PT ela não tivesse, porque são muitas correntes e muito ciosas do seu espaço, né? Que estão sempre... tem uma democracia interna muito turbulenta, o PT, assim. Embora seja muito democrático nisso, as correntes têm espaço e dialogam e disputam, sobram umas cotoveladinhas aqui de vez em quando, assim. E no pessoal, acho que ela já chega com mais estofo, assim. E renova essa militância juvenil para o partido. Então, talvez seja o maior potencial eleitoral do PSOL, assim, desde a sua história. Embora ele sempre tenha um candidato ao governo do Estado, à Prefeitura de Porto Alegre. Às vezes eles largam bem, né? Luciana Genro largou liderando as pesquisas aqui em 2016, se não me engano, para a Prefeitura. Mas depois foi definhando, não foi nem para o segundo turno. E talvez essa eleição, Manuelas, represente a maior perspectiva de alcançar realmente um mandato majoritário, né, do PSOL nesses 20 anos de história, se não me engano. Parece que ela consolida uma costura assim, de visões divergentes dentro desses partidos, né? Porque tanto o PSOL quanto o PCdoB e o PT também são partidos que têm uma base jovem e estudantil grande, representativa, mas divergem muito, né? Quando disputam representatividade estudantil mesmo. A Uni foi um território do PCdoB por muito tempo. Enfim, a Manuela parece que ela vem e ela coloca aí um novo momento assim, das forças de esquerda mais unidas. Agrega, né? Agrega, exatamente. Ela tinha convite também do PSB. Inclusive, pessoas ligadas a ela defendiam esse caminho, que ela fosse para o PSB, para tentar se posicionar mais na centro-esquerda. Só que o PSB, a gente falou, está dividido aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem um grupo que hoje comanda o partido ligado aos deputados, tem um deputado federal e um deputado estadual, e tem uma divisão com o grupo do ex-deputado Beto Albuquerque. Então, há uma definição, tem uma direção que foi eleita, depois foi questionada nacionalmente, não está pacificado. E o PSB também ainda não se resolveu se ele vai apoiar Gabriel Souza ou se ele vai com a esquerda. Então isso contribuiu para que ela definisse pelo PSOL. Eu quero fazer um destaque também do discurso que ela fez no evento do PT no final de semana. A Manuela, enfim, falou, cumprimentou o Edgar Preto, enfim, foi muito prestigiada, muitas pessoas pedindo para tirar foto com ela e tal. Mas ela fez um discurso em defesa da frente ampla e citando ícones históricos do PDT, como os ex-governadores Alceu Colares e Leonel Brizola. Para quem quis entender, ela fez uma sinalização. Temos que atrair o PDT. Inclusive, conversando sobre cabeça de chapa para governo do Estado. Esse foi o recado que ela passou para quem estava presente. Então, e ela tem uma relação pessoal muito boa com Juliana Brizola. Então, talvez Manuela ajude nessa costura com o PDT. Mas isso é curioso, né? Porque o pessoal diz que se o PDT tiver na chapa com o PT, o pessoal não vai. Se você ouvir Luciana Genro, Roberto Robaina, né? Eles não querem. Porque o PDT está no governo Leite, o PDT apoia as pautas liberais do governo Leite. Esse é o discurso dessa ala do PSOL. Então, quer dizer, ela meio que botou uma água no chope do PT e do PSOL ao mesmo tempo, no evento de... Eu lembro da campanha de 2020 que ela trabalhou muito para, no segundo turno, ter a Juliana apoiando ela e ter a Fernanda também. Então, seria já reeditar mais ou menos essa... A relação dela com a Juliana é muito boa, tanto que em 2020 a Juliana grava para a campanha, é ativa, diferente de 2024, quando o PDT declarou um apoio protocolar a Maria do Rosário, mas não apareceu na campanha. Sim. Em 2020, não. Essa unidade com a Manuela Dávila foi muito visível. Quero, Paulo, ir para o outro polo do espectro político, porque a direita também, né, como comentamos, está investindo bastante nessa disputa ao Senado e coloca aí o Marcel Van Hatten como principal nome, que me parece que também coroa um momento de mudança do Novo, né? Que ele já vem, né, nos últimos anos indo mais à direita e abrindo mão de algumas coisas que eram importantes na criação do partido, né? Em relação ao uso do dinheiro público para campanha, em relação às coligações, agora não. E agora ele vem coligado com o PL e indica um representante na majoritária. O Novo tem adotado um discurso muito mais ríspido, por exemplo, um discurso muito mais crítico ao Supremo Tribunal Federal. É um discurso que talvez seja menos focado na economia, como eles faziam, e muito mais a questão ideológica, e isso naturalmente aproximou-os do PL. E por que eles fecharam essa coligação já muito cedo? Luciano Zucco vê em Marcel Van Hatten um grande potencial eleitoral. E, sob pena de Marcel negociar com outros atores, ou mesmo de um Novo lançar um candidato, disse, não, vamos fechar essa parceria,
vai ser consolidado já a chapa, e o outro candidato é o deputado federal Sanderson. Por quê? O PL entende que precisa ter um candidato ao Senado dele, por ser um partido grande, por ter tempo de TV, por ter recursos, e para ter o 222 na urna. É um número que vai se repetir muito Brasil afora na votação para o Senado. E eu lembro que essa eleição para o Senado também vai ser muito importante, porque talvez nunca teve tão em evidência a expectativa de controle sobre as ações do STF, Supremo Tribunal Federal. Então, os candidatos ao Senado, todos eles terão de responder qual vai ser a postura, o que eles pretendem fazer em relação ao Supremo, se eles concordam ou não com o impeachment de ministro Supremo, se eles têm alguma outra saída, se eles vão votar a favor de anistia ou não. Então, isso serão questões que estarão presentes na campanha. E o PL aposta que esse discurso vai ter adesão a ponto de conseguir elevar o nome de Sanderson, que é um deputado federal, mas não está na mesma prateleira hoje em termos de conhecimento do que Marcelo Von Hatten. Marcelo Von Hatten fez votações surpreendentes para deputado e é alguém mais conhecido, principalmente aqui na região metropolitana. E a ideia é de fazer uma disputa ideológica polarizando justamente com Paulo Pimenta e Manuela Dávila.